Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto parece um pouco extenso, mas ele nos traz uma série de ensinamentos maravilhosos. Mas, queridos, esse texto aqui, eu queria contextualizar vocês. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta à igreja de Roma. A igreja de Roma não foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, porque ele, como apóstolo, fundou várias igrejas, das muitas igrejas que nós vemos no Novo Testamento ali, né? Em todos os livros do Novo Testamento, grande parte delas foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas a igreja de Roma não é uma delas. A igreja de Roma já existia, e o apóstolo Paulo ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta à igreja de Roma, instruindo eles a respeito do Evangelho. A igreja de Roma ela era composta por gentios e por judeus. E os judeus, eles estavam doutrinados em cima da lei do Antigo Testamento. E os gentios, que se tornaram cristãos mediante o sacrifício de Jesus, estavam absorvendo o evangelho que vinha sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Então, dentro da igreja, começava a existir alguns conflitos ideológicos, teológicos. E o apóstolo Paulo escreve essa carta ao livro de Romanos, que é um dos livros da Bíblia que mais traz uma explicação completa a respeito do evangelho de Jesus e também do sacrifício de Jesus, para que nós tenhamos uma compreensão completa. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta instruindo eles em relação ao sacrifício de Jesus e a sua eficácia, que é a base da nossa vida cristã, mediante a nossa fé. E aqui nesse versículo, no capítulo 5, Paulo diz que nós somos justificados, ele começa dizendo justificados, pois, mediante a fé. E eu queria trazer um conceito sobre justificação. A justificação, gente, é um processo de mostrar ou declarar que algo é correto, aceitável ou justificado, seja por meio de provas, razões ou por um ato de graça divina. No caso, é um ato em que Deus perdoa os nossos pecados. É como se existisse uma dívida que nós precisássemos pagar, uma dívida impagável. Imagina se hoje a Receita Federal bate na porta de vocês e diz que vocês têm uma dívida, uma multa impagável. E de repente vem alguém
e diz assim, eu vou pagar essa dívida que vocês têm. E essa pessoa vai lá e quita aquela dívida. Foi isso que Jesus fez, nós tínhamos uma dívida impagável. E isso é a justificação. Então toda vez que se fala que o sangue de Jesus nos justifica do pecado e nos torna livres da ira vindoura, nós precisamos entender que isso é a graça, é nós sermos libertos e justificados de uma dívida que estava sobre nós, que nós não contraímos, mas recaiu sobre nós, e o sangue de Jesus nos limpou de todo esse pecado. Então Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, e por isso nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, e é justamente o ato de libertação e justificação por parte do Senhor. Estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui ele está falando da esperança da glória de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos esperança na glória de Deus. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário e nos libertando do peso do pecado, ele nos trouxe a possibilidade de nós termos esperança. Então, Jesus Cristo, por meio dessa justificação que nós obtemos mediante seu sacrifício, nós então agora temos esperança. E olha que interessante, ele diz, mas também nós não temos somente esperança nisso, na glória de Deus. Olha que interessante que o apóstolo fala, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando ele diz que nós nos gloriamos nas nossas tribulações, por quê? Me ajudem, por que nós temos que nos gloriar em uma tribulação? Quem aqui passa por tribulações? O que são tribulações? São problemas, são lutas, são desafios, adversidades inesperadas na nossa vida. Quem aqui passa por tribulações? Mas por que nós podemos nos gloriar nas tribulações? Porque a perspectiva dele não está naquilo que ele está vendo ou está vivendo. A perspectiva dele, agora, mediante o sacrifício de Jesus, deu uma outra perspectiva. O sacrifício de Jesus trouxe um outro cenário para o apóstolo Paulo e para todos nós. Nós seguimos lendo lá no final, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. No mesmo livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos e nos resgatou do pecado. Então, gente, a gente andava perdido. E de repente o sacrifício de Jesus nos resgatou, nos justificou, pagou aquela dívida e nos apresentou um outro cenário de vida. Sabe quando a gente olha a nossa vida e a gente não tem perspectivas? A gente sente que as coisas estão indo ruim, de mal a pior, não temos esperança. Parece que nós fomos destinados àquilo. Mas de repente o sacrifício de Jesus, uma vida com Deus, nos tira e nos apresenta um outro cenário. Que a gente sequer poderia imaginar que poderíamos estar vivendo aquilo. Então quando ele fala que nós somos justificados, mas mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus. E nós nos gloriamos na esperança desse cenário novo que Jesus apresentou mediante seu sacrifício, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. E aí a gente começa a ficar com dúvida. Como assim vou me gloriar na tribulação? Porque olha o que ele segue dizendo aqui. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? É a qualidade de persistir, de não desistir diante de obstáculos ou dificuldades. É a capacidade de manter o foco e o esforço em direção a um objetivo mesmo quando confrontados com desafios.
Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que vai promover a perseverança, essa capacidade de nós sermos resilientes, é o fato de termos tribulações. Então, temos tribulações e nós nos gloriamos na tribulação, não porque nós estamos alegres em viver em um problema, em pagar contas altas e resolver muitos desafios ao longo do dia e da semana. Não é porque a gente tem alegria nisso. Mas a gente sabe que a tribulação é o gatilho para produzir a perseverança, a resiliência. E ele segue dizendo que a perseverança produz o quê? Experiência. A perseverança vai produzir o quê? Experiência. Vocês vão passar por um problema uma vez. Se aquele problema bater na porta de novo, vocês vão lembrar, já passei por isso, já sei como lidar. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Eu vou pegar só o primeiro e último. A tribulação vai resultar em esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, a gente precisa se gloriar na esperança da glória de Deus, mas a gente se gloria também na tribulação, porque no frigir dos ovos a tribulação vai gerar esperança. Vai gerar esperança. E ele segue no versículo 5 dizendo, ora, a esperança, essa que foi gerada a partir da tribulação, ela não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, como quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Sabe, a gente pensa que Paulo está falando, será que por um justo ninguém morre? Pelo bom, será que alguém se anima a morrer? Aí no versículo 9 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Aí ele diz no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora reconciliados seremos salvos pela sua vida. O que ele está dizendo aqui? Se quando nós éramos pecadores, distantes, imerecedores de alguém morrer na cruz por nós, nós somos alcançados pela sua misericórdia e nós temos favor dele sobre a nossa vida. Eles assim, imagina agora, já estando reconciliados com ele, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então o apóstolo Paulo, trocando em miúdos, escrevendo para o povo de Romanos, estimulando eles, ele está dizendo assim, puxa vida, vocês estão vivendo dessa forma. Aí, mas existe alguém que morreu por vocês, que pagou a dívida que era de vocês. E esse sacrifício torna vocês justificados. Então, se gloriem na glória de Deus, mas se gloriem também nas tribulações que vocês estão passando, porque isso vai gerar perseverança, experiência e esperança. Mas o fato todo aqui, nesse texto, que está intitulado como a justificação pela fé, é o fato justamente de nós precisarmos estimular o quê? A nossa fé. Precisamos estimular a nossa fé. Eu queria que vocês abrissem comigo em Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Só tem um capítulo. Judas, capítulo 1, que é o único capítulo. Nós vamos ler o versículo 3. Falando sobre os inimigos da nossa fé. Esse primeiro texto de Romanos
Eu trouxe para que vocês entendessem que a igreja precisava ser sacudida e entender o sacrifício de Jesus. Sabendo que as tribulações também faziam parte para que elas pudessem obter esperança. Que é, de acordo com o livro de Hebreus, a âncora da nossa alma. E aqui em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, quando eu empregava toda a minha diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui Judas, quando escreve esse texto, ele está dizendo: quando eu empregava toda a minha diligência, quando eu estava debruçado em escrever a vocês a respeito da nossa comum salvação, que foi que o apóstolo Paulo escreveu nesse texto de Romanos que nós lemos? Paulo estava falando a respeito do quê? Da comum salvação, da justificação mediante a fé. Judas aqui está dizendo a mesma coisa. Quando eu estava debruçado e diligentemente escrevendo para vocês a respeito da comum salvação, foi que eu me senti obrigado a exortar vocês a respeito da necessidade de vocês batalharem diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue a todos os santos. Então aqui nós entendemos que a salvação veio mediante Jesus Cristo. Mas nós precisamos batalhar pela nossa fé. E ele diz aqui, eu me senti obrigado a exortar. O que é exortar? É encorajar, estimular, incitar, advertir, aconselhar. Isso é exortar. Judas diz, eu estava aqui escrevendo para vocês a respeito da salvação, assim como Paulo escreveu em Romanos, mas eu me senti obrigado a exortar vocês, a corrigir, a advertir vocês sobre a necessidade de vocês abrirem os olhos e batalharem pela fé, que uma vez foi entregue. E aqui eu entendo, nesse texto, como ele diz, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, sabe? A fé, ela nos foi dada pelo próprio Deus, uma porçãozinha de fé a cada um de nós. Nós recebemos uma porção de fé. E essa porção de fé, ela pode crescer, ser aumentada e nos levar a novos níveis, onde nós vamos experimentar milagres, as maravilhas de Deus, ou essa fé ela pode ser suprimida pelos inimigos da fé. Então nós temos que batalhar pela nossa vida de fé. A nossa vida de fé não é uma vida estática, parada, uma vida em que nós cumprimos um compromisso. Nós precisamos batalhar pela nossa vida de fé. Às vezes a gente passa muito tempo na frente do celular, na frente da televisão, ou envolvido com trabalho, ou envolvido com tantas outras coisas, e a gente não gasta o tempo e não empreendemos a disciplina necessária para estimularmos a nossa fé. Sabe, nós fizemos um curso que foi tão maravilhoso, que nos estimulou, mas a gente não vai estar todo dia com um curso. A gente vai ter momentos que a gente vai estar sozinho, que a gente vai estar com tribulação, e a gente precisa ser estimulado. Estimular a nossa fé. Judas disse, olha, eu estou exortando para que vocês batalhem. O que é batalhar pela fé? Eu tenho que lutar por uma coisa que me foi entregue. E como é que eu luto? Se eu luto contra alguém, contra alguma coisa, contra adversários, que são os inimigos da nossa fé. E quem são os inimigos da nossa fé?
o desânimo. Quem mais? A doença, a tristeza, a insegurança. O que mais que são inimigos da nossa fé? Judas, as distrações. O que Judas está dizendo? Lutem pela fé. Lutar pela nossa fé é isso, gente. É proteger a nossa fé. Porque Deus nos deu essa fé e nós precisamos proteger a nossa fé. Sabe? E eu coloquei aqui alguns inimigos da fé. O primeiro dos inimigos da fé são os próprios homens. Às vezes os inimigos da nossa fé estão dentro da nossa própria casa. São aqueles da nossa família que não conhecem a Jesus, que nos afastam, que colocam dúvida em relação àquilo que nós estamos fazendo. Sabe, eu trouxe um exemplo para vocês que está lá em Lucas capítulo 8, do 24 ao 25. Os homens que não creem, eles nos contaminam com a incredulidade. Se vocês não estiverem andando com irmãos da família da fé que creem, que professam a fé que vocês professam, logo vocês vão estar dando ouvidos às notícias, ao governo, né? A taxação do Trump, a não sei mais o quê. E aí, só um pouquinho, aí a gente começa a esquecer da nossa fé que nos mantém. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. A incredulidade que os homens trazem sobre nós sutilmente contamina a nossa fé. Aqui vou dar um exemplo para vocês em Lucas 8, 24 e 25. Diz assim: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Os discípulos, né? Jesus disse: onde está a fé de vocês? E não era uma coisa pouca. Jesus estava falando de ordenar os ventos e o mar que sossegassem. E os discípulos estavam ali. E eles: onde é que está a fé de vocês que não conseguiram parar o mar e parar os ventos? Deixa que eu vou lá e paro, então. Às vezes nós temos que ter fé para parar os ventos e o mar revolto na nossa vida. É mediante a fé. Olha esse outro exemplo em Lucas 8:51, sobre a cura da filha de Jairo. Tendo-se chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Esse texto é maravilhoso. A filha de Jairo morreu. Eles chamaram Jesus para que fosse lá. Quando Jesus foi entrar no quarto para orar pela menina, ele não deixou que ninguém entrasse com ele, senão Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Por quê? Jesus não queria curioso. Jesus sabia quem era Pedro, sabia quem era Tiago, sabia quem era João. Não só conhecia eles, como queria ensiná-los a respeito dos poderes que ele poderia operar, dos milagres que ele operaria. Mas as outras pessoas, ele não quis. Na nossa vida é assim. Infelizmente, nós vamos ter que limitar pessoas que semeiam incredulidade na nossa vida e nos aproximar de pessoas que estimulam a nossa fé. Pessoas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Não que nós vamos olhar para essas pessoas e tratá-las com desdém ou desmerecê-las, mas nós temos que saber que precisamos nos aproximar de pessoas que nos edificam, que estimulam a nossa fé, que nos levam para perto do Senhor, que creem, que confessam, que falam como nós falamos. Então, o primeiro inimigo da fé são os próprios homens. Pessoas que semeiam a dúvida no nosso coração. O segundo que eu coloquei aqui é o diabo. O acusador, é o adversário, é o nosso grande inimigo da fé. O papel dele é tentar matar os nossos sonhos e projetos. E ele tenta a todo custo nos parar.
Em Mateus capítulo 4 nos fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Se o diabo não poupou ao próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, de ser tentado, quanto mais a nós. Quais as tentações que o inimigo tem colocado na nossa vida? E a única maneira de vencer o nosso grande adversário é através da fé. Então, se nós não lutarmos e batalharmos pela nossa fé, os nossos inimigos nos vencerão. Homens, diabo. E eu coloquei, dentre tantos que nós citamos aqui, eu coloquei o medo e a dúvida, que são espíritos demoníacos, são demônios. O medo e a dúvida. O medo é o grande inimigo da nossa fé. O medo é uma ferramenta utilizada pelo inimigo para nos paralisar. Quando nós ficamos com medo, nós literalmente paralisamos e não conseguimos avançar porque temos medo. A dúvida da mesma forma. A Bíblia diz que aquele que fica olhando para o vento, ele não lança sua semente na terra. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, fazer enquanto podemos fazer, lançar as sementes na terra. Gente, nós lançamos a semente. Agora, isso nem estava no script da mensagem, mas eu acho importante nós falarmos. Sabe, a palavra de Deus diz, assim como uma semente é lançada pela terra, e ela germina, cresce e dá fruto, e assim como uma criança é formada no ventre da mãe e nós não conseguimos perceber e não entendemos, assim é a obra do Senhor. Sabe? Eu acho maravilhoso quando a gente lança a semente na terra. Nós lançamos a semente na terra, nós regamos, mas não somos nós que germinamos a semente. Nós não temos o poder para fazer com que a semente germine, cresça e dê fruto. Isso é um atributo divino. Da mesma forma, o filho na barriga da mãe. Nós podemos até fazer os exames de ultrassom e acompanhar o crescimento da criança, mas o desenvolvimento da criança é atributo divino, não somos nós que fazemos. Nós temos que batalhar pela nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que batalhar. Quer batalhar pela fé? Medita nas Escrituras. Ora, gasta tempo orando, buscando uma vida com Deus. Aí nós batalhamos pela nossa fé. E toda vez que nós batalhamos pela nossa fé, a nossa fé fica forte. E quando a nossa fé está forte, os nossos inimigos enfraquecem. E são derrotados. E se a gente não... É que nem na academia, se a gente vai uma vez não adianta, a gente tem que ter uma disciplina. Por isso que Judas fala, eu estou exortando vocês para que diligentemente batalhem pela fé. Quando a gente quer fazer uma dieta, a gente tem que ter disciplina, diligência. Não adianta fazer a dieta por 2 meses e depois voltar a velhos hábitos, vamos voltar à mesma condição anterior. Não adianta nós irmos na academia 3 meses, ficarmos bem para o verão e depois não irmos mais, voltaremos à condição anterior. Não adianta nós lermos e meditarmos na palavra, aprendermos novas canções e não vivermos as Escrituras da forma como Deus determina que vivemos, com diligência. Voltaremos à nossa condição anterior. Por que Paulo escreve aos Hebreus? Já estou finalizando. Ele diz assim, olha, quando vocês deveriam ser mestres na palavra, o que é ser mestre na palavra? É conhecer o suficiente a ponto de ensinar. Novamente, eu preciso ensinar a vocês os princípios elementares. E vocês são como crianças necessitadas de leite materno novamente. E aí Judas diz que a gente tem que batalhar pela fé. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa vida de fé, mesmo que nós tenhamos altos e baixos, ela precisa seguir uma tendência de alta. Nós subimos mais do que regressamos. E assim nós vamos avançando. Em primeiro lugar, entendermos o sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu acesso à presença de Deus e nos outorgou o Espírito Santo e a fé que nós precisamos estimular. O segundo ponto,
é nós batalharmos diligentemente pela nossa fé. Irmãos, o fator gerador para que nós tenhamos fé, uma fé que vence, não são apoios que nós temos. Isso é importante, o abraço de um irmão, a mensagem oportuna que nós ouvimos. Mas nós precisamos ter um apoio na palavra de Deus.